Pode ir? Bom dia a todos. Eu sou a Laura Parente, sou a coordenadora executiva do Observatório da Inovação e Competitividade. E hoje, como o Mário acho que teve algum problema para chegar aqui, estou assumindo o início dos nossos trabalhos. A gente tem o prazer hoje nos nossos seminários semanais de ter a presença da professora Luciana Pereira, que é professora da Universidade Federal do ABC, uma universidade que ela própria já é extremamente inovadora do seu projeto. A Luciana acho que vai nos falar um pouco disso, e vai falar também sobre um projeto especificamente em curso, que tem uma relação direta com as preocupações do observatório, na linha da relação entre pesquisa, universidade e pesquisa desenvolvida pelas empresas em processos de inovação, que é um projeto do Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro. Como sempre, a gente tem uma apresentação, algo como 30, 40 minutos, de uma exposição por parte do nosso convidado, e na sequência nós abrimos para debates. Então eu passo direto para a Luciana. Muito obrigada, Luciana. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de retornar aqui ao Observatório. Já trabalhei com o pessoal, estou vendo o Rafael e o Demétrio. Acabou de chegar, né, Demétrio? É um pessoal que eu já conheço dos anos passados, quando eu dei início ao meu projeto de pós-doutorado com o professor Glauco Arbix. Então, fico feliz também pelo convite, porque eu estudei aqui, eu fiz meu mestrado e doutorado no Departamento de Engenharia de Produção. Então, é sempre uma alegria retornar aqui à casa, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto que teve início, né, em meados de outubro de 2010. Né? O pessoal da SAB nos procurou lá na Federal do ABC para fazer uma colaboração com a universidade e a empresa. Tá? Então, eu vou falar uma forma assim, não oficial, embora eu faça parte de um dos projetos, mas as minhas observações aqui não são em nome, apesar de chamar, né, um panorama sobre o Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro. Eu não represento nem o centro, e não é uma assim, posição oficial da universidade. Tá? Mas uma posição, uma observação, né, já que estou aqui no observatório, então vamos dizer que é estou numa posição privilegiada de observadora e participadora, enquanto pesquisadora, né, e estudiosa de muitos anos desse processo de inovação, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento industrial, e também com as questões, a preocupação dos impactos, né, socioeconômicos desse processo. Então, eu dividi a apresentação, assim, procurar fazer o contexto, né, em que esse projeto, esse centro, que está sendo chamado agora oficialmente de CIBS, né, Centro de Inovação Sueco-Brasileiro, em que ele se desponta, né, falar um pouco sobre o papel dele, apresentar os projetos que ainda, apesar de ser tão recente, né, o Rafael até brincou, esse centro sai mesmo, né, será que eu até já consegui ler lá no pensamento dele, será que eles não estão só querendo nos vender os caços e depois puxar o carro, né? Então, essa é uma pergunta, né, que eu acho que é pertinente, que deve ter passa pela cabeça das pessoas, né, passa pela minha também, mas a gente vai ver que tem coisas acontecendo, coisas interessantes acontecendo, projetos. Tá? Então, vamos ver hoje, não sei, depois a gente volta daqui a algum tempo para fazer a segunda parte e ver o que aconteceu. Tá? E também quero falar de uma experiência deles, né, do
ProViking, né, ProViking. E concluir, né, a apresentação fazendo algumas avaliações preliminares. É uma apresentação bem aberta, tá? E depois conversar aí com vocês, trocar algumas ideias e ver o que vocês acham. Bom, então, o que não é novidade? A questão de como que surge, né, toda a ideia desse centro. Surge do programa FX, os caças da FAB, né, que abriu, é uma história longa, né, que começa lá no governo Fernando Henrique, em 2001. Bom, mas fazer uma longa história aí, curta, em maio de 2008, com certeza em 2008, o Ministério da Defesa abre a licitação, né, novamente, para os caças, e o resultado, três empresas, né, representadas por 3 países, ficam entre os finalistas, né, os 3 finalistas. Então, a gente tem a Boeing, né, americana, a Saab, sueca, e a Dassault, as empresas, né, a Dassault, a fabricante do caça, a francesa. E aí os modelos, o F-18, o Gripen e o Rafale, né. E também eu trago alguns dados para a gente, né. Então, da análise, uma extensa análise dos técnicos, né, do pessoal da Força Aérea, da Defesa, que chegou à conclusão que havia algumas vantagens e desvantagens de cada pacote, de cada proposta apresentada. A vantagem americana, do produto americano, era que as peças de reposição, logística, eram mais fáceis, né, de ser encontradas, um custo mais conveniente, né? Porém, é sabido já que eles não produtos que têm relação com dual, né, que pode ser aplicado precisa passar por aprovação. As empresas americanas, elas não podem simplesmente vender um produto que possa ser utilizado no armamento, que tenha alguma característica desse tipo. Então, aí isso já foi um problema, né? E aí o pacote da Boeing era apresentava aí uma possibilidade de fazer cooperação com 45 empresas, né? E aí a outra empresa, a Dassault, a francesa, ela trazia no produto, um produto considerado, né, em termos tecnológicos, tanto a Boeing como a Dassault, elas eram equivalentes, era considerado, né, a tecnologia embutida no produto era bastante interessante, né, de última geração, tá? E trazia também uma possibilidade, né, um pacote de 38 empresas para colaborar nesse processo, né, mas nenhuma delas, assim, das duas, tinha a questão da transferência, um projeto bem forte de transferência tecnológica. E aí essa foi a principal vantagem da Saab, da sueca, do caça, o Gripen, né, o modelo Gripen, que, além de tudo, na verdade é um projeto aberto, porque o que eles apresentaram foi um protótipo. O produto ainda não está desenvolvido ao contrário dos outros. E isso despertou muito interesse do pessoal, tanto da Força Aérea, né, como da Embraer, que era a possibilidade de fazer uma parceria, uma colaboração para desenvolver esse produto. A avaliação era que os ganhos, o aprendizado desse projeto, né, o pacote de vantagens tecnológico-industriais da empresa sueca, da proposta sueca, seria mais interessante, né? Bom, o resto da história vocês conhecem pela mídia.
tem um componente político que não vou entrar aqui, lógico que é importante, mas não é o foco aqui da minha apresentação. O foco da apresentação é então, pensar em termos, né, como estudiosa da questão do desenvolvimento tecnológico, industrial, socioeconômico, eu gostaria de ver como que, né, entender melhor esse processo, né, porque esse pacote, essas vantagens que poderia ser trazida com esse produto, com essa colaboração com os suecos. Né. Bom, então, em meados de, como eu já falei, em outubro de 2010, o pessoal da SAB foi até a UFABC, tá? Procurou lá, isso veio do alto para baixo. Tá? Foi o pessoal da reitoria, veio lá de Brasília, que deveria receber esse pessoal para conversar. Então, o processo tem se dado dessa forma, do alto para baixo. E aí eles chegaram assim, cheio de fôlego, de vontade, aparentemente, já propondo esse centro, tá? A colaboração, e não só entre a empresa, tá? Promover a pesquisa e a colaboração entre universidades e as empresas, mas também suecas, né? E brasileiras. Então, eles já chegam falando nessa linguagem, tá? Com a proposta de investir em parcerias para inovação, né? De alta tecnologia. Então, eles não estão falando de coisas simples. E também pensando em questões do ensino e aprendizado, né, tecnológico. E um outro ponto que eu acho que é importante é a questão de uma preocupação que eles trazem também, que é bem característica, né, do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento nórdico, escandinavo, que é a questão social, socioambiental. Então, eles já têm projetos que a UFABC não está participando diretamente, mas que envolve a questão, esse tipo de questão. Bom, então, já adiantei aqui. As áreas iniciais de atuação desse projeto, defesa, né, claramente, está atrelado, claro que eles querem... está atrelado ao processo, então, dos caças, né? Então, defesa, aeronáutica e segurança. E também, atrelado a isso, tem a questão do transporte de logística e de desenvolvimento urbano socioambiental. Então, essas seriam as áreas iniciais, tá, desse centro. Tem outros projetos acontecendo. Não sei se o pessoal sabe, mas São Paulo é considerado a segunda cidade industrial da Suécia. A primeira é Gotemburgo, e São Paulo é considerada a segunda. Então, eles têm bastante investimento aqui no estado, né? Então, eles têm outros projetos sendo trabalhados com o pessoal da BDI, né? Com a agência deles também de inovação, a Vinova. Esse aqui é bem específico do centro da SAAB, de inovação. Aí, a proposta, então eles já chegam com algumas propostas, né, de investir 50 milhões em 5 anos, 50 milhões de reais em 5 anos, né, sendo que o primeiro ano, que é agora, semana que vem, a inauguração do centro, seriam investidos 2 milhões, mas apenas em espaço, né, onde vai ser localização dos centros, funcionários e tal. E a partir do segundo ano, precisaria haver uma contrapartida dos participantes. Né? Então, no caso, nós, né, ou empresas, ou a universidade, as universidades que participam dos projetos, precisariam oferecer recursos também, né, para o desenvolvimento dos projetos, para ser uma colaboração
né? Então, se existe essa ideia que seria uma forma de um dinheiro que viria fácil, não necessariamente vai ser desse jeito, porque vai ter contrapartida dos participantes brasileiros, e eles já sabem, de olho lá na FAPESP, sabe que a FAPESP tem bastante recurso para pesquisa, BNDES, então eles estão bem informados em relação ao nosso sistema de inovação, tá? Então, agora eu gostaria de falar um pouquinho, né, da UFABC, porque embora nós vamos ver daqui a pouco que há outras universidades participando, inclusive a USP, né, nessa proposta, a UFABC surge com um papel de liderança, apesar dela ter apenas 4 anos e meio, né, está ainda literalmente sendo construída, ela ocupa, né, uma posição proeminente aí nesse processo. Tá? Então, para quem não conhece, a Laura tinha pedido para eu falar um pouquinho da UFABC. A UFABC tem um projeto bastante inovador, pedagógico, né, um projeto que tenta fazer justamente o quê? Quebrar a departamentalização, as barreiras entre as áreas do conhecimento, porque cada vez, né, a gente vivencia a questão da interdisciplinariedade. Então, no seu projeto, no seu conceito, a UFABC foi formulada tentando fazer com que isso efetivamente ocorra. Então, nós não temos departamentos, nós temos os centros, né, e estamos todos juntos, por mais difícil que isso seja na prática, porque cada área tem as suas especificidades, e quando junta todos, né, então, mas tem sido interessante. Então, eu, por exemplo, dei aula, primeiro que nós temos quadrimestres, né, não é de semestral o sistema, nós temos aulas a cada 3 meses um ciclo, tá? Enquanto nós aqui tem casos aqui na USP já que trabalha com isso, eu mesmo fiz toda a pós-graduação nesse sistema. Mas na graduação isso é difícil, é bem puxado, porque a cada quadrimestre você tem que preparar uma disciplina nova. Então, no quadrimestre retrasado, de setembro a dezembro de 2010, eu dei aula de cálculo. Agora, de fevereiro a final de abril, dei aula de desenvolvimento integrado do produto. E agora eu vou dar aula de estrutura e dinâmica social. Então, eu passei por disciplinas da área de exatas, da minha área de interesse, seria desenvolvimento de produtos, e agora eu vou dar um curso, mais da aula do Glauco aí do pessoal, bicho grilo, né, Luiz? mas é essa a proposta da UFABC, é que não fique cada um no seu mundinho, então os alunos têm que se confrontar com com esses conhecimentos, porque eles são importantes, né? Quando eles se juntam, né, e ele faz parte, isso é um processo da inovação também. Ideias diferentes, pessoas diferentes, tá? E depois, isso é o bacharelado inicial, né? O bacharelado em ciência e tecnologia, ou o bacharelado em ciências e humanidades, e depois o pessoal sai e vai fazer pode escolher os pós-BIs, né, os bacharelados chamados BIs, bacharelados interdisciplinares. Aí pode ir para uma carreira em engenharia, uma carreira na economia, nas políticas públicas, na biologia, na física, aí vai dar do interesse. Só que tem um diferencial, é que o aluno ele monta a grade dele. Tá? Então isso é bom para os alunos, né? Gostaria de eu ter tido essa oportunidade enquanto aluno, mas enquanto professor, isso a gente tem que se adequar à demanda, né? Então, não somos nós que ofertamos as disciplinas,
Claro que existe uma determinada um planejamento, né, que as disciplinas que são oferecidas, mas a ideia é que o aluno tenha liberdade para montar o seu curso de acordo com o seu interesse, né, com as suas aptidões, e a universidade tem procurado oferecer essa possibilidade, essa alternativa. Bom, então voltando a falar aqui do projeto, a UFABC foi procurada, né, porque aí a SAB também existe um componente político, ela com o prefeito de São Bernardo, né, o Luiz Marinho, meio que eles estão também nessa parceria, mas a São Bernardo, né, digamos assim, o município, tem procurado atrair as outras empresas também para conversar, porque quanto mais oferta, né, de investimento, propostas, melhor para a região e para nós também da universidade. Mas até agora, os únicos que... Bom, os americanos nem apareceram, os franceses já foram lá, aí já mandaram os professores escolhidos para conversar com eles, foram os que falavam francês, né? E parece que eles não têm muito interesse em fazer isso que a Suécia está fazendo. Tá? Então, já deixaram lá um recado que o interesse mesmo é na venda dos caças. Bom, então, papel da UFABC. Aí agora, falar um pouquinho dos projetos. Né? Então, não é assim que já estão em elaboração, em andamento, apesar do pouco tempo. Esses projetos foram... Então, depois da primeira visita dos suecos, em outubro, teve uma primeira apresentação, uma formalização dessa colaboração em 1º de dezembro de 2010. Aí, já em fevereiro, 16 de fevereiro, teve que foi chamado um primeiro workshop, né, entre os participantes, e em 15 de fevereiro foi o segundo, e aí já tinha essas propostas, esses projetos em elaboração. Então, na verdade, aí vocês poderiam perguntar, eu mesma me perguntei enquanto eu preparava, né, como que chegaram a esses projetos, a esses temas específicos, né? A minha impressão é que o que determinou, depois eu vou verificar isso, é que existiam pessoas dentro ou da empresa ou na universidade, lá na Suécia, fazendo uma determinada pesquisa, trabalhando num determinado tema. Porque eu ouvi assim, na UFABC, mas eles estão impondo os projetos, os temas. Não, mas eu acho que isso aí, porque vem em relação à questão do que eles já estavam trabalhando. Então, tem um primeiro projeto na área de engenharia de materiais, que tem um coordenador, um professor lá da UFABC, o Frank Crespilho, que é da área de engenharia de materiais, nanotecnologia, e tem esse pesquisador, essa pessoa da SAB. Então, eles vão trabalhar nesse tema, tá? Que claramente, apesar de ser pesquisa em materiais avançados, ele tem uma aplicação clara, tá? Voltada para a indústria. Então, a UFABC não trabalha sozinha, tá? Muito pelo contrário, tem outros parceiros de outras universidades, mesmo porque... como eu falei, nós ainda estamos sendo construídos. A gente tem um problema sério de ainda não ter, apesar de nós vamos fazer 5 anos agora, nós ainda estamos em obras, então tem problema de laboratório, tá? Os cursos de pós-graduação ainda estão sendo criados, sendo avaliados, né, os pedidos na CAPES. Então, ela surge, tem esse porém, tá? A UFABC... ela foi dada uma condição aí, um certo status, mas eu já estou antecipando aqui uma das minhas avaliações preliminares, é que se nós soubermos aproveitar, né, nos aproveitarmos dessa oportunidade, a gente pode tirar bastante
bastante aprendizado desse processo. Tá? Então, esse primeiro projeto é bem técnico, uma previsão de duração de 3 anos e meio, com aplicação industrial. O outro projeto, um outro professor, agora sim, da universidade, um professor da Universidade de Linköping, do Departamento de Ciência da Computação, com o pessoal da Engenharia da Informação, né, lá da UFABC, coordenando esse projeto, mas com participação também do pessoal da FEI. Tá? Duração, a ideia é fazer um mapeamento, usar sistemas de informação para fazer o monitoramento de veículos aéreos não tripulados. Então, na verdade, não é fazer o veículo, mas sim o sistema que vai captar e analisar as imagens, que, por sua vez, teria uma aplicação. Esse projeto, né, é um projeto de desenvolvimento dessa captura de imagens. Mas uma das aplicações seria para aquela do desenvolvimento urbano, socioambiental, né, questão de segurança pública. A aplicação dele seria uma das aplicações, tá? Voltado para a questão de segurança, e aí voltado ali assim com aplicação para São Bernardo mesmo, já existem, né, que tem um projeto da cidade digital, e aí tem um monitoramento da cidade com esse projeto. Claro que pode ter outras aplicações, e aí existe uma previsão de 3 a 5 anos, né, para a execução desse projeto, um orçamento inicial de R$683 mil. Né, tá. O outro projeto, que é o que eu efetivamente participo, né, que é chamado Engenharia Colaborativa para Sistemas Móveis Sustentados, né, que no inglês seria a sigla COSMOS, coordenado pelo professor Peter Cruz, com quem eu venho trabalhando desde fevereiro, né, e o professor Aníbal Hetten da Engenharia Aeroespacial. Então, ele tem até esse aqui é mais, não diria mais ambicioso, mas ele tem como o próprio nome diz, né, engenharia colaborativa, nossa, isso dá várias possibilidades. Então, e aqui a gente vai abrir os projetos e vai ver que isso é possível mesmo. Então, ele tem, inclusive, tem mais parceiros, né? Tem, além da FEI, tem o ITA, tem a Federal de Santa Catarina, tem o pessoal aqui da USP, né, da Poli, e lá da universidade. Deixa eu só falar um pouquinho da Universidade de Linköping. Essa Linköping é uma cidade ao sul de Estocolmo. É a 5ª maior cidade da Suécia, com 100 mil habitantes. E essa seria São José dos Campos da Suécia. Por isso que ela aparece aí bastante, porque ela está localizada na região onde ficam a indústria de defesa, a SAB, várias empresas suecas. Tá? Então, por isso e tem o pessoal aí que já trabalha, né? Professor Peter Cruz, tem vários ex-alunos que estão nas empresas, então ele tem uma parceria bem forte aí, bem como um país pequeno, né? Imagina, 9 milhões de habitantes, a Suécia inteira, uma cidade com 100 mil, é menor que São Carlos, que no último censo está com 220 mil, todo mundo se conhece, né? Então, isso é talvez uma vantagem de trabalhar. E aí ele também tem a proposta, né, de pessoal da Vinova, da BDI. Então, esse projeto, uma duração de 3 a 5 anos, orçamento de 455 mil. Bom, mas como eu falei, dentro desse projeto Cosmos, há vários projetos. Né? Então, um deles seria o projeto de sistemas eletrohidráulicos móveis, né? Aí é bem técnico, tá? Só para servir de exemplo aqui para a gente, para ver o que está acontecendo, né? Ele é utilizado em propulsão e ativação de estrutura.
E o parceiro, né, que eu preciso, isso eu também vou, na verdade, de quarta-feira, o professor Cruz está vindo ao Brasil, e nós vamos para Florianópolis, encontrar o pessoal da UFSC, Federal de Santa Catarina, porque ele já chegou assim, ele já, era a segunda visita dele ao Brasil, ele já tinha vários contatos, vários colaboradores, né, e bem adiantado mesmo. Então isso é algo que eu, né, como eu falei, vai ser parte da minha pesquisa e descobrir como que eles já estão tão inteirados, né, com o pessoal. Então, aí esta semana nós vamos para Florianópolis, já dando início ao processo de pesquisa, e vai sentar lá com o pessoal de Santa Catarina. E aí tem as empresas, né, as stakeholders, a Volvo, a Atlas, Copco, a Vale, né. O outro projeto, né, seria design de veículos. Eu traduzi para projetos talvez complexos, que envolve dois tipos, né, que ele chamou de veículos. Seria fazer a integração de design de aeronaves, que aí se envolve, tão complexo, né, não tem outra palavra, tão complexo que seria que é um projeto interessante para se fazer pesquisa, né, e entender melhor os resultados disso na aplicação industrial, em termos de engenharia, da engenharia colaborativa, né. E o outro é o projeto de veículos sustentáveis, né, trabalhando com o pessoal da FEI, então tem também o pessoal da UFABC, da FEI, do ITA, da UFSC, né, e aí as empresas seriam a SAB e a Embraer, né. E aí seria essa parte da pesquisa que está dentro desse projeto Cosmos, seria uma participação no que eu farei, né, que é a questão da engenharia colaborativa sob a perspectiva do sistema de inovação. Tá? Por quê? Porque, como vocês viram, os projetos são bem técnicos, mas a gente precisa tirar um aprendizado disso. Que daí faz um projeto, depois acaba e não tem continuidade, né? Então, por quê? Né? Quais foram os ganhos? Ou, se deu certo, por quê também? Né? O que será? Então, essa parte aí do projeto, que é menos técnica, mas que está dentro desse terceiro projeto, mas ele é válido para o centro como um todo. Tá? Que essa foi a ideia que nós tivemos, né? Como que, já que eu não tenho essa formação técnica, eu não teria, e os outros projetos são bastante técnicos, então uma alternativa, apesar de eu ter interesse, né, de saber, de entender, então vai a engenharia colaborativa, eu quero saber como que funciona isso, porque para mim como docente, como pesquisadora, é importante entender isso, né? E aí a ideia é que eu participe, então, não eu, né, mas a parte da minha pesquisa, eu faça essa análise, tente conseguir o maior número possível de informação e fazer uma análise de todo esse processo. Tá? O que eu fiz aqui? Voltou. Tá. Bom. Projeto. Tá. Bom, então já finalizando. Eu até coloquei aqui, Mário, que eu tinha te consultado, coloquei o observatório lá como um provável participante aí. Por enquanto só estamos eu representando a UFABC e a universidade lá. Então seria legal ter pesquisadores mais sêniores, né? Assim, mais experientes participando. Tá certo. Bom, então, gente, só para finalizar, dentro desse projeto Cosmos também, é lógico que eu estou falando mais dele, porque é o que eu tenho participado mais, né? Surgiu uma ideia também. Porque como tem uma rede aí de colaboração, né? Tem o pessoal da UFSC, do ITA, da USP, da FEI, né?
o professor Peter Cruz me falou que ele participou de um projeto lá na Suécia, um projeto nacional, né, esse chamado o ProViking, que era justamente a ideia de fazer... foi um estudo lá na Suécia, concluiu que eles tinham eles eram deficientes em desenvolvimento de produtos. Então, o governo sueco fez abriu um programa, né, que é esse ProViking, para tentar aumentar, né, como investir nesse programa de pesquisa, fazendo com que tanto a universidade e as empresas trabalhassem especificamente nesse tema, tá? Voltado para desenvolvimento de produtos na empresa de manufatura, né? E aí tem aqui, a área de pesquisa seria justamente aquelas que perpassam o próprio do conceito, toda a etapa, né, do processo de desenvolvimento, mas até a parte de na produção, né, e pós-produção, né? E cada um dessa colaboração, né, universidade e empresa, voltada realizada na forma de projetos. Então, esse projeto, a primeira fase foi de 2003 a 2008. Eu não trouxe os dados aqui, mas foi considerado, né, a maior parte dos projetos, sempre competitivos, encabeçado pela Chalmers, né, a universidade, mas com praticamente todas, né, as universidades da área de engenharia participando, porque também, quando eu falo todas as universidades, não são muitas lá, né, porque o país é pequeno, mas de várias das regiões importantes industriais participando, né, e foi considerado um sucesso. Eles estão numa segunda fase, que é de 2000, então primeira fase 2003 a 2008, 5 anos, e agora 2008 a 2013. Tá? Então, isso aqui é algo que eu acho que vale a pena para, talvez, futuramente olhar e pensar que, né, principalmente a gente está aqui o professor Mário Salerno, Departamento de Engenharia de Produção, dá mais alguma coisa para ele pensar. Bom, então, qual que é a ideia, né, esse modelo? É uma escola de pesquisa que eles têm feito, colocar os estudantes de doutorado para ir para a empresa, né? Eles são treinados, aí precisa ver como exatamente é isso, tá? Mas a ideia é que eles tenham... não é que eles vão ser treinados, né? Mas que ele não fique só no teórico. E eles fiquem expostos, né? Bem expostos à realidade e tragam novas ideias, porque eles estão com a cuca fresca, né? Doutorando, né, Demetrio? Tá bom? Então, é a ideia do Escola de Pesquisa. Bom, para finalizar minha apresentação, eu faço algumas avaliações preliminares, tá? Bom, com certeza maiores investimentos suecos no Brasil, mas isso não é só por causa do centro, desse centro ou dos caças. O Brasil está em evidência, né? Isso independe de... nós estamos sentados no petróleo, tá? Tem muitas coisas boas acontecendo. Estabilidade econômica, né? As Olimpíadas, a Copa. Tá? Então, já falei, a Suécia São Paulo é a segunda cidade industrial da Suécia. Então, é interessante, né, do ponto de vista aí das relações internacionais, porque o último acordo de cooperação lá, se você entrar havia sido feito em 1984, entre Brasil e Suécia. Foram 25 anos até que os reis suecos nos visitaram o ano passado. E aí parece que haver uma invasão viking aí aqui no país, tá? Então isso eu acho que é uma realidade, independente do centro. No curto prazo,
as colaborações estão acontecendo mesmo sem os CASs. Então, existe, né, talvez... bom, está gravado, mas depois a gente volta, vamos ver o que vai acontecer. Mas está acontecendo no seguinte sentido, depois que sair essa decisão, né? Mas aí eu até falo aqui, ó, que eu acho que o fortalecimento desse centro, dado que isso essa dinâmica de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação em outros países, tem acontecido de forma regular. Então, essa atração é importante, né, porque o Brasil atraia. Então, eu acho que no longo prazo, o fortalecimento desse centro, eu acho que ele está mais atrelado à questão do sucesso desses projetos iniciais, do sucesso dessas colaborações, parcerias, do que desses CASs. Tá? Isso seria talvez possa até fortalecer ou não, né? Mas minha visão hoje é essa. Tá? Bem, em termos lá nosso da UFABC, ele já está nos obrigando a pensar nessa parceria universidade-empresa, né, como que nós vamos trabalhar isso, como iremos nos beneficiar, né, enquanto pesquisadores, nossos alunos. Então, tem esse saldo positivo. E em termos da região, né, que ao contrário de São José dos Campos, Ribeirão Preto, São Carlos, né, umas regiões que são conhecidas pela questão tecnológica, o ABC não é conhecido, né, por essa perspectiva, mas de repente esse centro pode ser uma oportunidade da gente mudar esse perfil e aí atrair mais investimento dessa natureza, né, que pesquisa, desenvolvimento e inovação. Com isso, eu encerro a minha apresentação, agradecendo mais uma vez a oportunidade de retornar aqui ao observatório, departamento. Obrigada. E abro as perguntas, claro. Bom, muito obrigada, Luciana. Eu acho que você introduziu aí temas que são da maior relevância para as nossas discussões do observatório. E eu começo aqui um pouco reforçando algo que a Luciana mencionou e que apareceu, eu acho que muito pouco na nossa imprensa, que é o fato de que os interesses econômicos da Suécia no Brasil e particularmente em São Paulo vão muito além do projeto dos CASs. Eu, por acaso, tenho relações com ex-colegas de estudo fora do Brasil, que participaram da missão sueca aqui no ano passado, inclusive montando a agenda do rei, dos contatos do rei aqui, e foi nessa ocasião que eu soube, isso que você está dizendo, acho que mais não é tanto a cidade, né, mas assim, São Paulo, o estado de São Paulo, é a segunda região industrial sueca no mundo, né? Então, eles de fato têm interesses muito grandes em aumentar as colaborações com o Brasil, inclusive como alternativa de desenvolvimento mundial das empresas suecas em geral, industrial, né? E eu acho que você trouxe aqui alguns elementos que são importantes e que são interessantes, que explicam isso, né? Que são as próprias dificuldades que você mencionou que eles têm lá, né? Porque acho que o Mário e o pessoal aqui da engenharia de produção conhecem isso muito mais do que eu. Eles têm uma tradição grande em coisas de indústrias de base, né, mas talvez com dificuldades, pelo que você mencionou, na finalização de produtos e entrada no mercado, né? Então, de repente, essa colaboração é algo inovador também para eles e importante para eles em termos das novas formas como estão se dando no mundo essas relações de desenvolvimento de novos produtos, né? Eu abro, então, agora para as questões. Quem tiver questões, seja aqui dentro do nosso auditório, seja através da internet, eu reforço aí, as questões, para quem estiver nos acompanhando, podem ser enviadas ao e-mail oicusp@gmail.com
ou então via Twitter para OIC_Inovacão, sem o tio, né? Sem cedilha e sem o tio. Temos já uma pergunta aqui do Mário, outra, então, 3, vamos lá, eu vou gerenciar, já temos 5 perguntas aqui, vou passando na sequência e eu peço só para todo mundo se identificar ao fazer a questão. E só antes de começar os debates, para que a gente não esqueça, eu vou reforçar que esse vídeo, com a autorização da Luciana, estará disponível no nosso site, né? E também a apresentação PowerPoint dela, tá bom? Então, primeira pergunta. Bom dia a todos, eu sou Mário Salerno, aqui da Poli, da produção, do Laboratório de Gestão da Inovação e do Observatório da Inovação do IA. Milhões de coisas que a gente precisa discutir, tipo a Suécia, mas eu vou restringir, senão já não sai daqui hoje. Tá? Mas eu acho que tem 2 coisas interessantes. Primeiro, a ideia do centro, acho que era legal discutir, e aí a gente podia conversar um pouco sobre a universidade nisso, especificamente a Universidade Federal do ABC, que eu acho que está decolando muito mais rápido do que se espera de uma entidade nova. Eu sei que você está lá dentro, não deve achar isso, né? Mas eu cheguei a participar de algumas reuniões lá para montar um curso de engenharia, não sei das quantas e tal. E eu acho que algumas das virtudes que você coloca agora, elas vão desaparecer com o tempo. Você vai ver, é a minha hipótese. Toda essa flexibilidade, tal, isso tudo vai se engessar porque os recursos não aguentam. Né? E depois, como as pessoas vão se especializando, né, cada um vai querer dar aula na sua especialização, mas isso eu não acho ruim, não. Né? Não, mas enfim. Né? Mas acho que esse não é o ponto mais relevante da estrutura dela, porque mesmo aqui na USP, eu fiz concurso para uma coisa, comecei a dar aula de economia, quer dizer, então, porque não tinha professor de economia, o cara pediu demissão, então o chefe da departamento falou, você, o curso no meio, eu peguei 2 turmas de economia, você estuda economia e vai. Então, os alunos não sabem, né? A gente faz cara de esperto, mas isso acontece em todo lugar. Né? Mas acho que esse não é a estrutura da Federal do ABC, acho que é interessante, mas vamos para lá. Né? O centro vai ser inaugurado agora, na semana que vem, dia 17 e 18, vamos fazer um seminário, eu devo até estar presente, pelo menos no segundo dia, né? Se quem quiser, acho que dá uma olhada na internet, deve ter a programação, é relativamente aberto e tal. Agora, eu queria entender melhor, né, sobre o centro. Eu sei que você não é do centro, mas você tem mais contato. Porque parece que é um centro hub, né? É um centro que ele não tem desenvolvimento. Então, é um centro de desenvolvimento sem desenvolvimento. E que, por exemplo, ele é um centro que vai atrás, ou que articula, certo? Tá, tudo bem. Agora, tem milhões de atores que vão atrás e articulam. Tá? Então eu queria especular melhor de qual que é a especificidade, porque é assim e não é, porque tem uma empresa por trás. Tá? Então é algo... Por outro lado, elas não estão querendo botar muito dinheiro. Tá? Mas isso dá um tipo de pesquisa pré-competitiva como as que você elencou aí. Tá? Que quem financia, aí começa, quem financia, os resultados dessa pesquisa são apropriados por quem ou não. Né? Porque aí começa a dar vida no centro. Até então, não precisa ter sueco. Nós vamos lá na FAPESP, fazemos e acabou. Mas quando começa a empresa, tem mais investimento, começam as questões mais de comercialização no bom sentido, né? De relação entidades com empresa. Né? Bom, então acho que isso era uma coisa que eu gostaria que você especulasse um pouco. Eu sei que você não é do centro, você não fala pelo centro, mas vamos tentar entender. No dia 18, 17 a gente pode perguntar diretamente para eles, mas vamos tentar formar um quadro assim especulativo de qual é a história do centro. E eu acho que, apesar de ter os interesses suecos, etc., um problema da Suécia em inovar, uma base tradicional da indústria sueca que é muito metalúrgica, tem um monte de coisas, mas os caças são decisivos, porque eles aparecem juntos. Né?
Então, não dá para esquecer isso. E o que se coloca, como é que seria essa dinâmica se o governo decide, porque o governo não é obrigado a comprar caça nenhum, certo? Ele pode desistir, ele pode comprar os outros, ele pode, sei lá, né? Como é que eventualmente seria. Mas pensando no centro como hub, que recurso escasso ele tem? Qual o cacife que um centro desses tem? Né? Porque normalmente o grande ativo é o recurso escasso. Alguns é capital para investir, para contratar projetos, contratar pessoas, fazer um desenvolvimento de alguma coisa, mas sendo hub, né? O que ele tem de diferente? Acho que é essa a provocação que eu faria. Eu vou aproveitar para dar uma complementada. O Mário acabou perguntando algumas coisas que eu e o Léo íamos falar. Bom, meu nome é Débora, eu sou pesquisadora aqui do AICEI, doutoranda aqui da produção. Como eu não vou responder, claro. então até o final... Tá aqui. Ela usa o meu. Pode anotar aqui. Então, eu achei muito interessante também a apresentação. Acho que teriam diversos pontos assim, para questionar. Alguns deles, essa questão da apropriação que o Mário citou, eu ia te perguntar também. Mas eu vou acabar mudando um pouco a pergunta. Como que você enxerga a preparação das empresas da região para se incluírem nessa lógica de colaboração e articulação com universidades? Eu pergunto isso principalmente assim, porque eu participei de forma parcial de um projeto lá no Sul, onde eu fiz mestrado, que era um projeto bem grande de desenvolvimento, que incluía também essa mesma lógica de colaboração universidade, empresa, instituto de pesquisa, polo tecnológico. E a gente teve um problema grande com empresas de pequeno e médio porte que se inseriram no projeto e elas não tinham as competências necessárias para acompanhar, e a gente acabou tendo uma série de desdobramentos negativos em função disso. Então, acho que muito também do sucesso desses programas de articulação de pesquisa entre universidades, institutos e empresas demanda um certo desenvolvimento das competências dessas empresas, principalmente as pequenas e médias, para acompanhar esses projetos, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco, desse um panorama de como está a região em relação a isso, e se existe dentro do projeto do Instituto, de uma forma mais ampla, ou de algumas instituições da região, algum projeto, alguma perspectiva de capacitação dessas empresas para conseguir acompanhar esses projetos. Obrigada. Depois tem a Zil ali atrás, por favor. Oi, Luciana. Bom, Zil aqui do Observatório e doutoranda na Sociologia. Obrigada por ter vindo aqui para compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência de lá. Eu só fiquei numa dúvida que é simples. Quando você fala desses projetos que estão eu não lembro se você colocou em andamento, né? Em elaboração. Ainda é só quão avançado que está isso? Porque você falou, eles já estão sabendo da FAPESP e tal. Vocês já estão desenvolvendo alguma coisa, já está escrito, montado, já mandaram as coisas, já estão articulando isso, financiamento com a FAPESP, ou com CNPq, FINEP, eu não sei exatamente quais os órgãos que vocês acionam, mas quão adiantado que está, qual que está sendo de fato o envolvimento da UFABC nisso? Se você puder dar um pouquinho mais de detalhes, se é que tem mais detalhes para compartilhar com a gente, enfim, bem pontual. Obrigada. Eu vou pedir, a gente já tem 3 questões, eu vou pedir que a Luciana responda essas 3, depois eu tenho pelo menos mais 2 inscritos. Tá? Se alguém mais quiser se inscrever, fique à vontade, eu vou acompanhando aqui. Bom, obrigada pelas perguntas. Vamos voltar lá na pergunta do Mário. Você anotou aqui, né, o Laura, que eu não tinha anotado. A pergunta do Mário era... que está atrelada à questão dos caças. Questão... é verdade. Questão do financiamento do centro. Olha, isso é bem claro. Sabe, da participação que eu não participei do primeiro, mas participei do segundo workshop. Eles têm que ter contrapartida, nossa.
Que vai bem naquela linha que o Mário falou, e é que alguns pesquisadores, alguns colegas colocam, poxa, mas para fazer isso eu vou na... Eu acho que o Mário não estava quando eu falei, né? Que esse dinheiro não vai vir fácil, assim. Não vai ser uma fonte de... Esse projeto, esse centro, não vai ser uma fonte de financiamento de recursos. Tá? Então, da apresentação do segundo workshop até hoje, essa é a minha opinião, tá bom? Que não existe, não é uma fonte, uma alternativa de recursos financeiros para projetos, para fazer colaboração, parceria, universidade e empresa. Então, seria alguma coisa do tipo, nós podemos pedir para a Suécia, lá na Suécia, nós podemos pedir aqui na FAPESP, no CNPq, na FINEP, BND, né? Aí, dependendo do porte do projeto, no BNDES. Então, não exige, tá? Isso está bem claro. E eles colocam mesmo que são 50 milhões do nosso lado, mas tem que ter contrapartida, tá? Então, essa primeira parte, a questão do hub, o modelo de gestão, né? Quem que se apropria dos resultados desse processo? Então, isso ainda não está claro. Porque aí eu acho que junta com a pergunta da Zil, né, Zil? É isso? Projetos em elaboração? Não necessariamente. Bom, não existem ainda as regras desse centro, dessa parceria. Mesmo na UFABC, o núcleo que cuida dessas relações universidade, empresa, está ainda em criação, que é o NIT, né? O Núcleo de Inovação Tecnológica, que vai tratar das transferências tecnológicas, essas parcerias indústria-empresa, ainda está sendo elaborado. Não, foi elaborado no final, já tem um coordenador, o professor Jorge Tomioka, tá? Mas ainda as regras na UFABC estão sendo feitas agora. Então, não sei dizer como que vai ser dividido isso. Talvez, por exemplo, FAPESP, se tiver um projeto financiamento FAPESP, aí cabem aquelas regras FAPESP, né? Mas hoje o centro, apesar de eu não responder por eles, não vejo isso, tá? E aí, só falando com a pergunta do Mário e as nossas especulações, né? Porque eu falei, quando a Laura me convidou, ela gostaria que eu viesse aqui em março, né, Laura? Eu falei assim, não, Laura, mas eu não posso, que está muito recente ainda, nem eu não tinha digerido ainda isso, que minha primeira participação foi em fevereiro. Então, as coisas estão acontecendo, mas eu acho que a gente tem que, agora, daqui para frente, eu imagino que esses questionamentos irão surgir. Tá. Claro. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Bom, eu sou amplamente favorável a ter desenvolvimento com empresa, hein? Eu fiz isso, trabalhei aqui junto com a empresa anos e anos e anos e anos e anos. Só que eu acho que tem uma diferença significativa quando isso é formal ou é informal, né? Então esse é meu ponto. E o formal às vezes é um pouco complicado. Qual a formalidade que esses projetos têm? Porque se não tem contrato assinado, fica um pouco na disposição das pessoas, entendeu? Acho que esse é o meu ponto. Não, está dessa forma mesmo. Inclusive, o projeto com o professor, eu sei que ele... na verdade, não, gente, é um pré-projeto, tá? Foi enviado para uma agência sueca. E então, estaria numa fase assim de conhecimento, de namoro. Tá? Então, não existe formalização, por enquanto, nenhuma. É isso que eu estou falando, a minha experiência nesse trabalho, nesse projeto, que eu sei que ele enviou para um pedido, mas é um pedido de mobilidade. Então, dentro desse projeto, eu iria para a Suécia, visitar algumas empresas. Tá? No momento, eu estou indo aqui para Santa Catarina com o recurso da UFABC, tá? do Núcleo de Inovação Tecnológica, para ver se pelo menos a gente consegue tirar alguma coisa mais concreta, mais formal. Nessas primeiras... Porque também, como eu falei, não sei se você estava, Mário, já havia chegado, isso veio de cima para baixo, né? E aí, eu, né, na minha posição de observadora, eu já vejo algumas coisas assim que talvez, né, não sei. Porque
porque é natural, né, do pesquisador, de você procurar alguém que não necessariamente quando você é colocado numa posição, né, porque você tem uma certa competência que o outro do outro lado tem também, então nisso funciona. Então não sei, eu já estou prestando atenção em algumas coisas assim mais da organização do projeto, tá? Mas tudo, gente, tudo especulação. Desculpa, próxima pergunta da Débora, né, Débora? Então, das pequenas e médias empresas, eu não ouvi falar nada delas ainda. Infelizmente é verdade, mas porque ainda mais, como estamos falando de tecnologia, eles estão, né, na parte de pesquisa. A empresa que eu sei que eles já foram conversar com a Embraer, tá? Talvez, ou aquelas, a Caer, né, uma empresa que é talvez pequena, mas tem um porte, né? Então, eu entendo que você está falando daquelas pequenas e médias empresas ali da região. Então, não, tem a ideia, a possibilidade do impacto nessa, porque essa cadeia, ela é bem intensiva em conhecimento, em tecnologia. Então, mas ali não é o polo, né? O polo dessas empresas estão em São José. Tem alguma coisa ali na região, né? Então, provavelmente, é interessante que elas façam parte desse processo, mas ainda não existe nada formalizado, tá? Pode ser até, talvez, durante a elaboração desse pré-projeto, desse encontro, aconteça algumas novas, a partir da semana que vem, né? As coisas fluam melhor, mas ainda não tem. Bom. Peraí, faltou a Zil. Zil, desculpa. Zil que foi minha colega de disciplina, né, Zil, na FEA. Que nada, bons momentos, né, Zil? Projetos em elaboração. Não, olha só, o que aconteceu? Não existe nada ainda submetido à FAPESP. O que eles sabem, eles estão bem conscientes do nosso sistema de inovação, tá? De como funciona a FAPESP, quais são o aporte financeiro da FAPESP, da FINEP, do BNDES, de tudo isso que puder, né, servir de recurso financeiro, eles sabem, porque inclusive foram pessoas, né, no segundo workshop, foi o Sérgio Queiroz, lá, que é não sei, está numa posição lá na FAPESP, professor do DPCT, da Unicamp, e falou, olha, a FAPESP funciona assim, tal, né, explicou, e uma outra pessoa explicou também sobre FINEP, como que funciona, como que pede projetos, tá, mas hoje não tem nenhum projeto submetido, nada. Tá bom? Não sei se... Obrigada. Eu tenho aqui a inscrição do Carvalheiro, depois do Rafael e do Leonardo. Aí você. Então vamos nessa ordem. Começamos com o Carvalheiro aqui, por favor. Carvalheiro, Medicina Ribeirão Preto e Fundação Oswaldo Cruz. Eu fico impressionado com o furor com que está havendo um assédio sueco, não é, às instituições brasileiras. Faz 2 semanas, o ex-reitor da UFBA, o Naumar, esteve aqui no Instituto de Estudos Avançados fazendo uma palestra, e a palestra chamava-se Rankings, Vikings e Masters. E o Viking era no sentido pejorativo, né? Era no sentido de invasores brutais, não é? Diferente dos bárbaros tradicionais que se instalavam. Não tem nada que ver, mas enfim. Em abril, a primeira semana de abril, agora, passado, eu estive na Fundação Oswaldo Cruz, onde eu tenho uma ligação com o CDTS, que é um Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, e com um INCT de doenças negligenciadas. A palestra, o seminário da próxima semana é meu, eu vou falar de doenças negligenciadas, eu não pretendia mencionar este episódico relacionamento com os suecos, mas certamente eu vou tentar recuperar o que nós acertamos com eles e vou fazer uma leve menção na semana que vem.
Neste caso, o relacionamento não foi de cima para baixo, foi de baixo para cima. A minha assistente lá no Rio, a Carmen Romero, que é uma farmacêutica bioquímica, se interessou por um programa da Vinova, acabou aplicando e acabou ganhando a perspectiva. Só que eles dividem custos, né? Eles não pagam tudo. Nós tivemos que, com recurso CNPq, FAPERJ, no caso, pagarmos algumas das coisas. E aí saiu, né, nesse relacionamento, uma proposta de um desenvolvimento de um teste diagnóstico rápido para diagnóstico de malária, né, no campo. No contexto está ainda em perspectiva. Com isto, se estabeleceu um relacionamento e no mês passado veio o pessoal da Karolinska, junto com alguns outros técnicos governamentais para estabelecer um primeiro contato. Agora, embora não é mais a minha assistente que foi bolsista, não é? Agora é um relacionamento mais institucional. Na medida em que o CDTS se propõe a abrir perspectivas de desenvolvimento tecnológico na área da saúde para a indústria brasileira, pública e privada, eles vieram para nos dar uma ideia de como funciona um holding ligado ao Instituto Karolinska, que é quem estabelece, na realidade, a formalização dessas relações, viu, Mário? Que eles vão, inclusive vieram com o administrador, que é quem opera esse tipo de relacionamento, para verificar como, porque eles aí são um holding poderoso, né? Não é uma coisica pequenininha como o nosso CDTS, é uma coisa poderosa. Então, na verdade, é só identificar que, não apenas na área de caças, né? Também na área de medicamentos e vacinas e diagnósticos para doenças negligenciadas, eles estão fazendo Portanto, acho que o Naumar não tem nenhuma dúvida a respeito do caráter de viking, né? Como eles estão se comportando. Eu só queria fazer uma observação que eu não sei se você tem a resposta. Nesta área de tecnologia mais dura, na minha área, as iniciativas em que eu participei de transferência de tecnologia de multinacionais farmacêuticas, especialmente na área de vacinas, isso é uma roubada. É um processo que dura no mínimo 7 ou 9 anos e que quando ele se completa, a tecnologia transferida já está evidentemente obsoleta e, portanto, já se passou por uma outra etapa. Não sei se você tem a resposta a isto, como é que na área aeroespacial, nessas áreas, como é que a coisa funciona. Possivelmente é mais ou menos parecido, não? Aqui para o lado do Cavalheiro, bom, Rafael lá atrás, tá, depois vem aqui para frente de novo, desculpa. Sou o Rafael, pesquisador do Observatório e mestrando pela Sociologia da USP. Ô, Luciano, eu queria só ouvir de você se, por acaso, a UFABC já tem alguns projetos em parceria com empresas, apesar da universidade ser relativamente recente, está em processo de consolidação e por aí vai. Bom dia, meu nome é Junco Rocha, sou estudante de doutorado da Universidade de Harvard. Sou advogado e queria saber se vocês têm no centro advogados que estão pensando nesse tema da formalização, e porque eu estou pensando, a formalização é muito importante para a propriedade dos conhecimentos e depois o que vai acontecer depois, mas também ao começo muita formalidade pode ser um obstáculo, um impedimento para a colaboração mesmo. Então queria saber se tem um time de advogados ou qual é a participação dos advogados aí no centro. E uma segunda pergunta que eu tinha era, não conheço bem o caso da Universidade de ABC, mas se é uma universidade nova, não era um risco ao começo do projeto escolher a ABC numa posição assim de hub, de coordenação, talvez importante, muito importante para o projeto em seu conjunto, sendo que era uma universidade que não está consolidada. Por que foi a escolha da ABC nessa posição? Meu nome é Leonardo, sou doutorando em inovação, orientado pelo professor Mário Salerno. Minha pergunta é um pouco mais bem direta.
você falou que tem um orçamento de 50 milhões de uma parte, contrapartida de outra do Brasil, mais ou menos isso. Você citou agora. Gostaria de saber como que vai ser o processo de seleção dos projetos, sobre qual que é o comitê, qual que é a responsabilidade da parte brasileira e da parte sueca, e como que vocês estão pensando em lidar com assim, se você tem essas informações, com os eventuais conflitos de prioridades entre as duas partes. Eu acho que são essas questões. Eu vou passar para a Luciana para as respostas dela. Bom, iniciando aqui com o professor Cavalheiro. Bom, eu estive no ano passado fazendo um ano em Estocolmo, no Congresso de Desenvolvimento Econômico, no Banco Mundial. Então, a minha percepção assim da cultura é que eles são bem igualitários. Tá? É um dos países mais igualitários do mundo, homem, mulher, né? Participação. Então, socialmente, uma das nações mais desenvolvidas do mundo. Então, eu não fico surpresa que eles esperem que a gente tenha a nossa contrapartida. E acho bom que isso que nos obrigue. Porque qual que é a primeira... talvez... o pessoal sempre falando assim minha opinião, tá? Mas no primeiro momento que você pensa, será que não é uma forma de ter um recurso fácil de um projeto? Né? Porque daí fica assim, mas né? Porque dá um trabalho fazer um projeto FAPESP, qualquer financiadora, né, que vai pedir recursos, dá bastante trabalho. Então, a gente pode ver por um lado, né, como tudo existem os dois lados, né, o yin e o yang. A gente pode ver pelo lado bom ou pelo lado ruim. O lado bom é que vai nos obrigar, e no momento que a gente assume essa postura, isso pode ser um aprendizado, tá? Olhando pelo lado positivo. Pelo lado negativo é assim, mas eles estão vindo aqui atrás dos nossos recursos, né? O que não deixa de ser verdade, porque eles... os recursos dele, como o Mário falou, a questão, a escassez, né? É um país pequeno, é bem escasso, eles não têm nada lá. E a gente tem bastante coisa aqui, né? Energia, tal, as legislações, outra coisa que eles sabem, em questão de impostos, né? De como é tranquilo para a questão do abatimento do imposto nesses tipos de investimento, eles estão sabendo tudo, tá? Então, eu responderia assim, culturalmente, pode ser visto de dois lados. Eu gosto de olhar para o lado positivo, que é que como eu procuro fazer essa ponte aí entre o lado a engenharia, a economia, as ciências sociais. Eu gosto de pensar que com essa parceria, né? O Glauco, se tivesse falado, ele lhe diria assim, nossa, mas a Luciana é tão naive, né? Tão ingênua. Mas eu gosto de olhar para o lado positivo e imaginar que a gente pode aprender, principalmente nessas questões sociais, né? Com eles, com os suecos e os escandinavos de uma forma geral. Bom, e a outra pergunta era a questão da transferência tecnológica, da demora, né? Bom, como a parceria, assim também vendo o que vai acontecer que não é só entre a universidade, a universidade e a empresa, isso imagino que estaria acontecendo ali simultaneamente, tá? Esse processo. Porque dos pré-projetos que eu apresentei aqui, eles já têm aplicações. O da empresa já tem um da universidade e uma pessoa dentro da empresa, que é aquele que eu diria o mais das ciências duras, né, de nanotecnologia, materiais avançados. Então já é para fazer junto com a empresa isso. Então minha primeira análise era que já vai sair lá pronto, né? Então, mas não sei, não existe, não está formalizado. Né? A outra pergunta do Rafael, projetos e parcerias com empresas. Existe sim, Rafael. Mas isso é complicado, porque o TCU, né, Tribunal de Contas da União, fica em cima. E aí eu acho que eu respondo a pergunta do rapaz de Harvard, que desculpa, eu não entendi seu nome muito. Shunko. A questão existe na UFABC,
a secretaria-geral que cuida de todo, existe um procurador, todas as reuniões ele participa, as reuniões assim, do conselho da universidade, Consune, né? Conselho universitário. Então existe o pessoal do direito, né? Prestando atenção, tudo que é feito na universidade, porque é muito problemático. E isso, para um simples convênio de cooperação, tem que passar por todas as... É bem burocrático, é bem demorado e é bem chato. Tá? E eles vão... E se ficar assim, a menor de possibilidade, assim, você está desvio de função, é cortado na hora do pesquisador, do professor que participa desse tipo de projeto. A minha impressão é que aqui na USP é muito mais fácil fazer isso do que lá. É bem rigoroso, tá? Fazer. Então, mas existe. Quando não fica caracterizado essa utilização de recursos públicos para proveito, alguma forma aí, e aí é difícil de conseguir passar lá por todos os conselhos, né, da universidade. Então, é formalizado. Se você quiser fazer com a universidade, tem os convênios, né? E é o pessoal da Secretaria-Geral que cuida disso. Tá bom? Então, em termos da propriedade intelectual, agora está em processo de criação um núcleo de inovação tecnológica, que é dentro das universidades federais, que cuida desse processo de transferência, licenciamento. Ainda não está formalizado dentro da UFABC, como você disse, porque é uma universidade nova. E sobre a escolha da UFABC, nessa posição que ela está ocupando de liderança, também eu diria assim, que como você falou, é um risco. Tá? Um risco porque ela é nova, nós não temos ainda as condições, em alguns casos, de infraestrutura para atender esses projetos, tá? De execução. Por isso também, não só por isso, mas existem as outras universidades que poderiam colaborar com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso como uma coisa positiva, porque vai nos obrigar a responder. Poxa, mas estão nos dando aí diversas possibilidades, como que a gente responde isso? Tá? Os nossos laboratórios, os nossos equipamentos, porque às vezes a gente tem recursos e não tem, compra equipamento, vai colocar, o laboratório não está pronto, por questão física mesmo, de infraestrutura. Então a UFABC está passando por um momento difícil mesmo em relação a isso, principalmente o pessoal das engenharias e das... que usa, como se diz, aplicadas, que faz pesquisa aplicada, porque ainda não está pronto, os prédios, os laboratórios não estão prontos, tá bom? Mas eu vejo, negativo, sempre negativo e positivo, né? Porque ainda vai obrigar, e aí uma outra, então como que você, eu gostaria de falar, né? Foi aprovado um curso de engenharia aeroespacial. E aí vem uma empresa que também está vinculada com isso. Vai sair engenheiro aeroespacial teórico. Então é importante, tá? Eu vejo muito, talvez ainda esteja aí meio gostando desse projeto, mas eu vejo como importante. Mesmo que no final o saldo, não seja tão positivo quanto eu imaginava futuramente, mas nesse momento eu acho que é importante. Tenho certeza que é importante. Tá bom? E a pergunta do Leonardo, processo de seleção dos projetos, né, conflitos de prioridades. Léo, ainda não tem, né? Eu falei numa parte aí que, inclusive, esses projetos eu vou agora, por que esses projetos, por que essas pessoas? Então, a minha primeira hipótese, né, é que essas pessoas têm relação com a empresa, né? Uma eu sei que tem já bastante tempo, o professor Cruz, de pesquisa, apesar de ele estar na universidade, ele tem bastante colaboração com a empresa, com a SAB. Mas, então, eu imagino assim, tem essas pessoas
E aí a gente vai lá para o Brasil, então a gente vai olhar pessoas com interesses similares. Então esses projetos, pelo menos esses iniciais, eu diria que foram selecionados dessa forma, por causa das pessoas, da relação que eles têm com a empresa. A universidade é a empresa lá na Suécia. Eles vieram para o Brasil e aí olharam aqui para a UFABC e quem que pode trabalhar nisso. Tá bom? E aí para o futuro, sim, né, os conflitos de interesses, prioridades, tem tudo. Depois eu te conto, que eu também não sei. Tá bom? Tem mais alguma? Eram essas, né? Terminei, pessoal. Ficou alguma dúvida? Não responde. Sim, excelentes engenheiros de produção. Não, só para fechar. Não, a UFABC não é tão crua assim. O grupo de física lá é um dos melhores que tem no Brasil, e tal, porque ele atraiu boas pessoas. Então, e que tem as redes, né? Que conhece os caras, é isso. Bom, antes de encerrar aqui os nossos trabalhos de hoje, eu queria reforçar o que eu pessoalmente acho que é de interessante nessa nossa sessão. A Luciana disse que quando eu propus que ela viesse fazer uma apresentação aqui no nosso seminário sobre esse centro, né, de inovação Brasil-Suécia, ela ficou um pouco assustada porque estava muito no começo, né? E acho que, sem dúvida, apareceram aqui várias questões para as quais a gente ainda não tem respostas, né? Mas exatamente por isso, como eu disse para ela, eu achei que era importante a gente começar a ter essa sessão hoje aqui, logo no início desse processo, porque ela realmente, esse centro, ele contém vários elementos que são do maior interesse para os trabalhos do Observatório da Inovação e Competitividade. Então, a gente ter a ocasião de ser informado sobre ele quando ele está nascendo e depois acompanhar a evolução desses trabalhos, eu acho que vai ser algo muito rico e interessante para todos nós. Então, realmente, muito obrigada pela sua presença aqui. E eu acho não resisto, como a minha área é mais ligada à gestão pública, eu não resisto a chamar a atenção para um elemento também que é muito interessante nesse processo todo, que é a atuação do poder público local, né? Eu acho que a atuação aí, acho que isso é que explica também o fato da gente ter aí a entrada da Universidade Federal do ABC, né? A gente tem um poder público local na figura da Prefeitura de São Bernardo, que, sem dúvida, atuou muito para a criação desse centro, né? E isso também é interessante dentro da composição dos conjuntos de atores que a gente tem aí nesse projeto e que é importante nós acompanharmos. Na semana que vem, a gente já teve aqui no meio do debate um anúncio do que teremos, mas eu reforço, teremos a apresentação do nosso colaborador, José Carvalheiro, ligado à Escola de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, que vai falar, e que também tem uma atuação grande junto à Fiocruz, né? E que vai trabalhar, então, o tema conosco, discutir o tema da inovação em doenças negligenciadas. Então, agradeço muito a todos. Isso, muito bem lembrado, Mário. A gente, na semana passada, aliás, durante o seminário, esquecemos de falar, né? Nós estamos aqui, nós todos da equipe do Observatório da Inovação e Competitividade do IEA da USP, muito contentes com o fato de que o nosso projeto foi um dos projetos contemplados pelo edital da Pró-Reitoria de Inovação de Financiamento de NAPES. Então, nós concorremos, foi uma concorrência grande aqui dentro da USP, e o Observatório da Inovação foi um dos projetos selecionados, e nós temos hoje à tarde uma primeira reunião aberta de apresentação e discussão desse nosso projeto, que também vai ser transmitido pela internet. Nós começamos às 14 horas e convidamos todos que puderem para nos acompanhar, seja aqui no auditório ou também pela internet. Muito obrigada a todos.